Policiais do estado de Goiás morreram afogados durante uma perseguição no rio São Bartolomeu, em Cristalina. A gente está sobrevoando a área com o nosso helicóptero. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atuou no resgate dos corpos em apoio aos bombeiros do estado de Goiás. Uma notícia muito triste. Nosso helicóptero está aí sobrevoando o rio Bartolomeu, onde tudo isso aconteceu. E eu converso agora com o Major Eberson, do Corpo de Bombeiros do estado de Goiás. Ele está comigo aqui no telefone, ele comandou a operação de resgate. Major, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo. Lamento muito que vocês tenham vivido isso, que vocês tenham perdido companheiros. Eu quero saber como é que foi tudo isso, o que o senhor pode contar para a gente agora? Bom dia, Neila Medeiros, uma satisfação falar com você e com todos aqueles que nos ouvem. É realmente um momento muito difícil para nós, principalmente no momento em que encontramos e tivemos que retirar ali os corpos dos nossos irmãos de farda, né, militares da nossa Cormã. Mas sabemos que foi a nossa missão ali bem cumprida, né, com bastante responsabilidade, agilidade, rapidez, que pôde dar agora a dignidade para os familiares, né, que poderão se despedir agora nesse momento tão difícil, né, de seus entes queridos. Quanto tempo levou essa operação? Então, nós fomos acionados por volta das 17h50, né, da terça-feira, ou seja, dia 3 ontem. E nós ficamos durante a noite toda, no momento que nós chegamos, já estava escurecendo, né, porque esse rio, São Bartolomeu, ele fica entre Cristalina e Lusiânia, ou seja, fica aproximadamente 32 quilômetros de Cristalina e a 45 quilômetros de Lusiânia. Então, quando nós chegamos lá, já estava escurecendo, nós gastamos poucos minutos, mas... A ligação caiu, eu vou tentar a ligação mais uma vez. Ele está explicando para a gente como foi que aconteceu esse resgate. Os 2 policiais morreram ontem numa perseguição. É importante a gente entender em que condições aconteceu isso, porque a gente está falando de profissionais que são preparados. Você vai fazer um trabalho para ser policial, você passa por uma escola, eles sabiam nadar, né? Ele voltou aqui na linha. Vai, o senhor estava explicando que foram chamados no final da tarde, né? Exatamente, nós fomos acionados aproximadamente 17h50, né, já no final da tarde, e começamos as buscas já escurecendo, de noite. E... Caiu novamente a ligação, a gente está falando com outro estado, a gente segue aqui acompanhando, tá? Vou tentar, não vou desistir não. Quero muito que a gente entenda a dinâmica e respeito aos profissionais. Sim. Vamos lá, vamos, Major. Obrigada, Major Eberson. Continue. Então, nós começamos a busca já de noite e quando foi aproximadamente 23h40, foi o momento em que nós encontramos os 2 corpos, encontramos ao mesmo tempo, eles estavam a 15 metros de profundidade e aproximadamente 50 metros da margem. Pra vocês terem uma noção, o local lá era de visibilidade zero, ou seja, nós não tínhamos visibilidade, o rio bastante turvo, bastante barro, bastante galhadas, que dificultava bastante o nosso trabalho, sem falar que era um rio realmente bastante profundo, tanto é que nós encontramos os corpos a aproximadamente 15 metros de profundidade. E o que pode ter acontecido, Major, já que a gente está falando de 2 profissionais que sabiam nadar, para fazerem parte da corporação, vocês participam de escola, de preparo, né, de policiais. O que pode ter acontecido? Quais são as condições do rio e por que o senhor acredita que eles perderam a vida? Então, o rio lá, ele é bastante extenso para você atravessar, é um pouco mais de 100 metros, só que eles entraram equipados com roupa, né, porque eles estavam em busca de um foragido, segundo nos informaram os próprios policiais que estavam no local. Então, ao tentar atravessar esse rio, eles estavam muito pesados com armamento, com cinto, com os equipamentos, com a bota e acabaram não conseguindo fazer essa travessia, porque embora o rio não tivesse uma correnteza muito forte, realmente lá estava quase parado, uma correnteza muito fraca, só que era um rio pesado e tem uma distância muito longa para você carregar esse peso todo, né? E com certeza deve ter se fadigado, não deve ter conseguido chegar até o final ali com todo esse peso, né? Tanto é que nós tivemos dificuldades de retirar eles por causa do peso que eles estavam ali no momento com todo o equipamento, roupa, né? A própria farda e a bota. A água de rio é uma água mais densa, né, Major? A água salgada, por exemplo, do mar, ela ajuda na flutuação pela condição da salinidade, mas uma água de rio é mais densa. E o senhor falou que tem muitos galhos também por baixo. Eles chegaram a ficar presos? Dá para a gente entender se isso facilitou para eles se afogarem?
Não, os galhos eles ficavam mais ao fundo, né? Como eu falei, eles foram encontrados a 15 metros de profundidade. A galhada fica mais ao fundo, então fica difícil, é o nosso trabalho de ficar fazendo aquele trabalho de apalpar mesmo, ou seja, com a mão mesmo, procurar ali o corpo, de ficar tateando, né? Que a gente chama. Então, para nós era muito difícil as buscas, mas o que causou o afogamento não foi as galhadas. E você pode me dizer quantos profissionais estavam envolvidos nesse resgate? Que tipo de equipamentos vocês utilizaram? A gente está falando de um rio sem visibilidade nenhum, o senhor falou. É apenas lanterna e tato. Quantas pessoas envolvidas nessa operação? Então, nós estávamos com 2 viaturas, 2 guarnições de Cristalina e 2 guarnições também de Lusiânia. Um total de aproximadamente 12 militares contando comigo. E, posteriormente, chegaram também os reforços do Corpo de Bombeiros Militar, que foi também uma guarnição de mergulho. Então, nós já estávamos com 2 guarnições de mergulhadores e outros de apoio, e também chegou mais posteriormente, um de mergulho do DF, né? E a gente não sabe informar, então, se eles conseguiram fazer esse resgate, se a pessoa que eles estavam procurando conseguiu fugir e eles perderam a vida nessa operação? Infelizmente, no momento eles não haviam capturado, mas essas informações posteriores a gente não conseguiu, né? Isso aí seria realmente só com a Polícia Militar. Numa situação como essa, Major, os corpos são retirados, eles passam por alguma perícia? Quanto tempo leva até que a família possa receber os corpos e fazer o enterro? Nesse caso, o IML, ele estava conosco também. Durante a noite, eles foram para lá na esperança de que nós pudéssemos encontrar e já entregar no mesmo momento a eles. Então, eles já estavam no momento em que estávamos retirando. Então, lá é um local com um sinal ruim. Então, se a gente tivesse que acionar eles para eles, ia demorar, mas eles já estavam no local, o IML de Lusiânia. Então, eles já fizeram esse trabalho rápido e, com certeza, hoje mesmo ele já poderá ser liberado, então, após a perícia do IML, para os familiares fazerem o velório, né, e o enterro. Major Eberson, então, da hora que os senhores foram acionados até a hora que aconteceu o resgate, a gente pode dizer que foram mais ou menos 6 horas de operação? Foi aproximadamente isso, né, das 18 às 23h40. Tá certo. Eu agradeço muito a sua participação. Olha, caiu a ligação aqui mais uma vez, mas eu acho que ele conseguiu completar a notícia. Ele disse pra gente tudo o que aconteceu. Agradeço a ele por ter entrado ao vivo com a gente aqui. Parabenizo pelo trabalho da sua equipe, que conseguiu, com êxito, localizar os corpos dos policiais que morreram na captura de um foragido. O foragido conseguiu escapar e esses 2 policiais do estado de Goiás perderam a vida nessa tentativa, né? Mas o Corpo de Bombeiros, com a ajuda do Distrito Federal e também de Goiás, conseguiram nessa operação resgatar os corpos e, como ele disse, depois de todos os trâmites e de todos os procedimentos, eles podem provavelmente ser entregues hoje para as famílias para fazerem o enterro. Nós lamentamos muito a perda da corporação, mas sobretudo de familiares e amigos dos policiais.